Os irmãos, a paz do Senhor. Amém. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Enquanto você encontra, quero glorificar a Deus, externar a Deus minha gratidão de estar aqui essa noite, louvando a Deus com os irmãos. Deus já falou comigo aqui, irmãos. Não sei com você ainda, mas comigo já. Tem gente que espera chegar a hora da palavra para Deus falar, mas Deus já falou comigo quando eu cheguei, eu orei ali, e em oração ali, eu fiquei lembrando de todas as promessas que Deus havia me feito muitos anos atrás. E aí o pastor fez menção aqui do Salmo 119, e foi Deus falando comigo ali. Então Deus já falou comigo ali. Glórias a Deus. Em oração eu disse para Deus que eu vim para cá, irmãos, para sair diferente. Eu não sei você, mas eu vou sair diferente aqui hoje. Então eu quero glorificar a Deus por essa noite aqui. Deus abençoe a vida do pastor Tadeu, que permitiu a nossa vinda aqui. Permitiu estarmos aqui compartilhando a palavra de Deus com os irmãos. Agradecendo ao pastor, se estende a todos os obreiros aqui, todos os presbíteros, diáconos, cooperadores. Que Deus abençoe a vida de todos os irmãos que cooperam direto ou indiretamente para a obra do Senhor na casa do Senhor. Amém? Me faço acompanhado da minha esposa e dos meus filhos que já foram mencionados aqui. A bênção de Deus na minha vida. Amém, irmãos? Trago um abraço do pastor Wellington também a todos os irmãos. Amém? 1 Reis 17, o versículo 7 apenas, nos diz assim o texto: sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Amém? Pode sentar. Hoje já foi mencionado, né, na escola dominical, quem esteve presente, sobre a vida deste homem aqui, chamado Elias. E foi justamente esse texto que Deus já havia colocado ao meu coração para trazer aos irmãos aqui esta noite. O versículo é claro e evidente, quando menciona a causa da seca deste ribeiro aqui. Aqui está a última menção que a Bíblia faz desse ribeiro. Por isso eu fiz questão de lê-la aqui com os irmãos. E a última menção que a Bíblia faz deste ribeiro é ele nesse estado aqui de seca. A última vez que esse ribeiro aparece é ele nesse processo aqui de seca. A causa da seca é clara e evidente. Não há chuva na terra. Não há chuva na terra. Então essa é a causa pela qual o ribeiro se seca. Agora, por que motivo não há chuva na terra? Eu quero que você guarde aqui algumas informações, e aí nós vamos correr aqui na mensagem conforme o tempo nos permitir, e até onde Deus assim o permitir, nós iremos aqui. Se eu não conseguir concluir toda a mensagem, eu tenho certeza que nós vamos ir até onde Deus assim o quis. A primeira informação que eu quero que você guarde é justamente aqui desse versículo 7, o ribeiro está seco. Só que não é essa a primeira vez que ele aparece na Bíblia. E eu disse aqui que eu fiz questão de ler o 7, porque aqui é a última vez que ele aparece. Então, quando é a primeira? A primeira vez é quando o Elias se apresenta a Acabe e diz: segundo a minha palavra, nem chuva e nem orvalho vai cair do céu. É por causa dessa profecia do Elias, é por causa dessa palavra que ele libera, que Deus vai precisar dar para ele uma direção. Por quê? Porque essa profecia, ela vai refutar. A profecia de Elias, ela vai contra a expectativa da nação. Qual é a expectativa da nação? A expectativa da nação é que Baal vai mandar chuva. Então nós temos um Israel nesse tempo, que é um Israel que adora um Deus chamado Baal. Um Israel que virou as costas para Deus. Então esse Israel aguarda que a chuva temporã, quem vai mandar é Deus.
A quem vai mandar é Baal. Neste tempo aqui, a chuva seródia, Israel aguarda que quem vai mandar é Baal, porque as duas chuvas têm propósitos diferentes. A primeira cai para amaciar o solo, para o arado arranhar a terra e Israel semear sua semente. A segunda cai como que anunciando o tempo da colheita. Então, na cabeça de Israel, quem trabalha o solo, quem manda a chuva para Israel trabalhar o solo é Baal. Na cabeça de Israel, quem manda a chuva para eles colherem é Baal. Então a profecia desse homem vai refutar a expectativa da nação de que Baal vai mandar chuva. Então vai haver uma revolta contra este homem. Dessa revolta, Deus vai lhe dar uma direção. Versículos 2 e 3, a Bíblia diz que a palavra do Senhor veio Elias dizendo: vira-te daqui e vai para o Oriente. Você vai se esconder no ribeiro de Querite que está diante do Jordão. Então aqui é a primeira vez que ele aparece. E olha como ele aparece. Perceba que no versículo 7 ele está em um processo de seca, em um estado de seca. Mas no 3, olha como ele aparece. Ele aparece sendo o esconderijo de um homem que acabou de profetizar, porque Deus disse assim: você vai se esconder no ribeiro. Então no 7 ele está seco, mas no 3 ele está servindo de esconderijo para um profeta de Deus. Não só isso, no 7 ele está seco, mas no 3 ele tem nome. O nome dele é Querite. Nós temos algumas variantes para o termo Querite. Eu quero usar o termo podar aqui. Então no 7 é o ribeiro seco, mas no 3 é esconderijo e o lugar onde Deus vai podar esse homem que acabou de profetizar para uma nação. Não acaba aqui, porque Deus continua dizendo: e há de ser que você vai beber da água desse ribeiro, e eu ordenei aos corvos que ali te sustentem. Então 4 informações. No 7 ele está seco, mas no 3 ele é esconderijo para um profeta. Ele é o lugar onde Deus vai podar este profeta, e ele é o abastecimento para esse profeta, é o sustento para ele. Então você percebe que há muito mais coisas relevantes desse ribeiro do que a irrelevante, que é o seu estado de seca. Por que eu digo isso? E eu abro aqui um parênteses para você entender. Porque você pega, por exemplo, a história do Naamã em 2 Reis capítulo 5, e todo mundo só olha o texto e só olha a aparência do Naamã como leproso, porque o verso primeiro não começa dizendo que ele é leproso, diz que ele era chefe do exército do rei da Síria, era homem valoroso, era tão valoroso que foi por intermédio dele que o Senhor dera livramento aos sírios em uma guerra contra Israel, e depois ele pegou e levou aquela menina cativa que serviu na sua casa. Você percebe que a Bíblia assim, então, depois de dizer que ele era chefe do exército, era homem valoroso, e por intermédio dele o Senhor dera livramento aos sírios, aí assim a Bíblia coloca uma vírgula e diz porém leproso. Só que a ênfase é dada justamente no porém leproso. Todo mundo gosta de olhar para o Naamã e dizer: era tudo isso, mas era leproso. Agora você percebe como as coisas são diante de Deus, porque o lugar onde ele vai ser curado, no Jordão, é justamente o lugar que vai nos provar que as pessoas olham mais para as coisas que são irrelevantes em nós, para o nosso estado de seca, e não para a nossa história, não para tudo que Deus fez na nossa vida, não para as outras demais coisas que são mais relevantes do que o nosso estado de seca, que é um estado que todos nós passamos. E você percebe isso no Jordão, porque quando ele mergulhou a sétima vez lá, ele não deixou de ser general, ele não deixou de ser valoroso, não deixou de ser o homem pelo qual Deus deu livramento a uma nação, mas lá ficou a lepra dele. Porque eu acho muito lindo isso, porque as pessoas vão precisar entender, irmãos, que aquilo que é irrelevante em nós, o Jordão se encarrega de deixar o Jordão se elevar. Agora aquilo que é relevante, as pessoas vão ter que valorizar. Isso aconteceu na vida da Miriam. No capítulo 12 do livro de Números, a Bíblia diz que Miriam e Arão, irmãos de sangue de Moisés, olharam e disseram: Moisés não pode ser profeta na casa de Israel. E por que não, Miriam? Porque ele se casou com uma cuxita. Não havia nada de errado no casamento de Moisés. Miriam arrumou uma desculpa. Isso é chamado na cultura judaica de lashon nará. Ela arrumou uma desculpa para cometer um pecado, e ela cometeu um pecado contra Moisés. Então Deus desceu na tenda da congregação, chamou os 3, Moisés, Arão e Miriam, e perguntou para Miriam: Miriam, tem profeta aí na casa de Israel?
Ela disse: tem, Senhor, então vai lá e me arruma um, porque eu vou falar com ele por visões e por revelação. Mas não é assim com o meu servo Moisés. Com ele eu falo cara a cara, com ele eu falo face a face, como qualquer um fala com um amigo. Quando Deus falou isso, a Bíblia diz que a nuvem se retirou, Deus saiu de sobre a tenda da congregação e Miriam se achou leprosa. Aí o Moisés, aquele mesmo que a Miriam se levantou contra, vai dobrar o joelho e vai interceder pela irmã, dizendo assim: Senhor, não permita que a minha irmã tenha, já velha de idade, que ela está mais de 90 anos, já tenha metade da sua carne consumida, porque a lepra que atacou a Miriam já foi uma lepra em estado terminal, já foi uma lepra em estado avançado, a lepra que caiu sobre ela. Moisés vai interceder que a minha irmã não tenha metade de sua carne consumida. Agora eu acho lindo, porque no capítulo 12, lá no versículo 15, a Bíblia diz assim, ó: e Israel não partiu, enquanto Miriam não se purificou durante os seus 7 dias que ela esteve fora do arraial. Israel não pôde arredar o pé. Por que a Bíblia faz questão de dizer que Israel não pôde sair? Israel estava no tempo de suas peregrinações, mas por que Israel não pôde mais desarmar o tabernáculo, desarmar as suas tendas e partir para um outro lugar? Porque a Miriam estava fora do meio do povo, se purificando da sua lepra durante 7 dias. Eu acho isso lindo, porque a Bíblia faz questão de dizer que Israel não pôde partir, porque mostra que a intenção do povo era deixar Miriam para trás. Só que o Israel olhava para Miriam leprosa, naquele estado ali, só que o Deus estava olhando para o Miriam, agora leprosa, mas a mesma Miriam, que lá no capítulo 15, quando o mar se abriu, foi a primeira a pegar o tamborim, tirar da sacola e cantar. O Senhor sumamente se exaltou e lançou no mar o cavalo com os seus cavaleiros. Deus estava olhando para essa Miriam, que quando Moisés ainda era um menino, era um moço, era um bebê, um recém-nascido, foi ela que pegou Moisés e ela foi acompanhando Moisés à beira do rio Nilo. Era para essa Miriam que Deus estava olhando, enquanto todos estavam olhando para uma Miriam leprosa, para um ribeiro seco. Deus estava olhando para a história da Miriam. Você percebe que no capítulo 20 de Números, quando Miriam morre, a Bíblia diz que faltou água em Israel. Isso não é bíblico, mas a cultura judaica diz que é porque Miriam tinha um poço. Havia um poço que seguia Miriam. Aí quando a Miriam morreu, o poço da Miriam secou e faltou água para o povo, porque aquele poço era a representação da história da Miriam. E as pessoas são assim, olha para o nosso estado de seca, esquece de toda a nossa história. Só que o Deus que conhece a nossa história está aqui esta noite. O que nós temos aqui? Um ribeiro. E o que mais? Nós temos um homem aqui. Todos nós conhecemos Elias como profeta. E falar de profeta no Antigo Testamento é algo diferente dos nossos dias atuais. Olhar para um profeta, principalmente no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, e olhar para os profetas dos dias atuais é diferente e demais. O que é profeta no Antigo Testamento? O profeta basicamente é aquele que sente, ele deve sentir na sua carne, na sua pele, os sofrimentos do coração de Deus pela nação. Isso era profeta no Antigo Testamento. Eu amo profeta porque profeta para mim é Ezequiel, que ficou mudo por ser profeta durante 7 dias. Profeta para mim é Ezequiel, que dormiu durante vários dias sobre um lado do seu braço, o braço direito, representando a destruição do reino sul Judá, e dormiu vários dias sobre o braço esquerdo, representando a destruição do reino norte Israel. Profeta para mim é Ezequiel, que estava dentro da sua casa, no capítulo 8, Deus pegou ele pelos cabelos, levou para dentro do templo, de cara para uma parede de Ezequiel, agora cava um buraco nessa parede. Ezequiel cavou um buraco na parede, viu uma porta lá. Quando Ezequiel abriu a porta, ele viu os sacerdotes virados de costas para o altar, adorando ao Deus Tamuz, ao Deus Sol, a répteis e quadrúpedes. E profeta para mim é Ezequiel, que no capítulo 24 Deus apareceu para ele e diz: Ezequiel, eu vou arrancar os desejos dos teus olhos. O que era essa palavra do Senhor? Veio para Ezequiel pela manhã. Ezequiel havia acabado de acordar. Deus disse para ele: eu vou arrancar, Ezequiel. Não era Satanás não, era o próprio Deus dizendo: eu vou arrancar o desejo dos teus olhos, porque tu é profeta. A Bíblia diz que essa palavra do Senhor veio a Ezequiel pela manhã, e pela tarde a esposa de Ezequiel, a mulher de Ezequiel morreu, e Deus disse: você não vai chorar por ela, eu não quero que uma lágrima desça sobre os seus olhos, Ezequiel. Mas por que, Senhor? Porque tu é profeta, e profeta tem que sentir o que eu sinto. Isso é profeta, irmão, não é revelar CPF não, é profeta.
No 37, Deus pegou e colocou no meio do vale dos ossos e diz: profetiza para os ossos, Ezequiel, porque tu é profeta. Isso é profeta. O profeta basicamente passava pelo mesmo crivo do rei e do sacerdote. Para se ser sacerdote na casa de Israel. Por que eu estou lhe dizendo isso, irmão? Porque não era só querer ser profeta, não. Não era só dizer assim: meu pai foi profeta, não. Não era basicamente isso. O profeta não era por hereditariedade, não. O profeta era algo, ele passava por um processo. O profeta, ele passava por um crivo. Por exemplo, para se ser sacerdote na casa de Israel, não era só se apresentar ao Gadol Cohen, ao sumo sacerdote, e dizer: eu quero ser sacerdote, eu quero servir no tabernáculo. Não. Primeiro, ele tinha que ser da tribo de Levi. Para se tornar um sumo sacerdote, tinha que ser do tronco de Arão. Então não era só querer ser sacerdote, e não era só isso, não era só ser da tribo de Levi também, não. Ele tinha que passar por uma escola, porque o tabernáculo, ele tinha as suas funcionalidades, as suas mobílias, 3 compartimentos: átrio, lugar santo e santíssimo, 6 mobílias, o altar do holocausto, a bacia de bronze, o candelabro, que era o cartiçal, o altar do incenso, a mesa da preposição e a arca da aliança, cada qual deveria funcionar perfeitamente conforme Deus havia mostrado a Moisés no capítulo 25 do Êxodo em diante. Então Deus, Israel, os sacerdotes, alguém para se tornar sacerdote, não era só querer, ele tinha que entender que ele devia trabalhar. O altar do holocausto só funcionava corretamente quando a cinza era arrancada de lá, quando uma lenha nova era colocada para o fogo não apagar, porque Levítico 6:13 diz que o fogo tem que arder continuamente lá sobre aquele altar, não pode apagar. Ele tem que aprender que de 12 em 12 horas, constantemente, ele tem que reabastecer o candelabro, o cartiçal, porque a luz lá dentro do lugar santo também não pode apagar. Ele tem que aprender que todo sábado ele tem que levar pão fresco lá para a mesa da preposição, porque Deus disse a Moisés em Levítico 25, Moisés: diga para os sacerdotes que todo sábado é dia de pão fresco na minha casa, é dia de pão novo no tabernáculo. Eu amo muito isso, irmão. Por quê? Porque diferente de todos os outros trabalhos do sacerdote, colocar o pão sobre a mesa da preposição dava uma participação direta ao sacerdote, diretamente naquilo que estava ali, que eram os pães. Então haviam prateleiras lá, o sacerdote colocava o pão fresco lá de sábado sobre aquela prateleira, mas o pão que estava ali desde o sábado passado, ele não jogaria fora, não era lançado na lata do lixo, não. Ele deveria comer daquele pão. Eu amo muito isso, porque Deus disse para Moisés: diga para o sacerdote que a prioridade é trazer pão para o tabernáculo. Diga para Israel que a prioridade é trazer pão aqui para minha casa. Diga para Israel que a prioridade é não faltar pão no tabernáculo. Agora olha como Deus faz na representação do sacerdote. Alguém pensa assim: eu priorizo como os sacerdotes priorizaram a casa de Deus, o tabernáculo, e eu vou comer um pão de 6 dias, porque imagina um pão de um sábado para o outro dentro do tabernáculo, exposto no tabernáculo, era para ficar duro, embolorado. A Bíblia não diz isso, mas eu creio que o pão que estava lá, que o sacerdote comia de 6 dias, estava mais fresco do que o pão que ele havia acabado de levar para o tabernáculo, porque esse é o Deus que cuida de quem cuida da sua casa, esse é o Deus que zela por quem prioriza a obra de Deus e a casa de Deus. Deus não tem pão, eu quero que você levante a tua mão, Deus não tem pão velho para lhe dar, pão duro para lhe dar. Deus tem coisa nova, Deus tem coisa boa, mas isso é só para quem sabe honrar a casa de Deus, a obra de Deus. Aí quando ele completava lá para os seus 25 anos de idade, foi o que aconteceu com Jeremias, teve de exercer o sacerdote, Deus chamou ele para ser profeta, aí é um caso à parte. Mas chegou a idade de exercer o sacerdote, o sumo sacerdote, Cohen Gadol, para cumprir lá Hebreus 7:7, o que está escrito lá: ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. O sumo sacerdote pega o azeite e unge aquele que vai exercer o sacerdócio. É assim que funciona. Deus mandou Moisés no capítulo 30 do Êxodo: Moisés, faz aí um azeite chamado azeite puro da unção, 500 ciclos da mais pura mirra, 250 ciclos de cálamo aromático, 250 ciclos de canela aromática, 250 ciclos de cássia, 500 ciclos de azeite de oliveiras. Esse é o azeite que vai ser usado para consagrar os utensílios do tabernáculo e separar os reis, sacerdotes e profetas da casa de Israel.
Eu lhe provo na Bíblia, irmão, que o profeta também passava por isso, não era só querer ser profeta ou ser filho de profeta, não. E a prova disso é o próprio Elias. O Elias, no capítulo 19, está dentro da caverna. Deus aparece para ele e diz: o que você faz aqui, Elias? Vira-te daqui. Você tem azeite aí, Elias? Tem. Então você vai lá em Damasco, você vai ungir a Jeú, filho de Nice, como rei de Israel. Aonde mais, Senhor? Você vai lá em Abel Meolá, atrás da 12ª junta de bois, tem um homem lá chamado Eliseu, filho de Safate. O que eu vou fazer com ele? Você vai ungí-lo como profeta no teu lugar. Então você percebe que pelo decreto de Deus, porque Paulo diz em Romanos capítulo 8 que nós somos chamados por decreto. Então pelo decreto Eliseu já era profeta, ele só não podia exercer ainda. Por quê? Porque o Elias, que já era profeta, maior do que ele, não havia ido lá e ungido ele como profeta. Nenhum homem no Antigo Testamento foi o rei, sacerdote e profeta. Provavelmente você já ouviu isso, você sabe disso. Não há. O maior símbolo disso é o Samuel, porque o Samuel era sacerdote e profeta. Aí no capítulo 9 de 1 Samuel, Deus levanta Saul para ser rei. No 10, o Espírito desce sobre ele e começa a profetizar. Saul é rei, profeta e não é sacerdote. O Samuel é sacerdote e profeta e não é rei. Aí você sabe o desenrolar da história e o fracasso de Saul, que Deus rejeitou Saul e levantou Davi para reinar no seu lugar. A pergunta é clara: já que Deus sabia do desenrolar da história e que ele ia rejeitar Saul por causa das suas atitudes, por que Deus não levantou logo Samuel? Que em toda a sua vida foi íntegro, até a sua morte. Era só Deus levantar ele para ser rei. Mas não podia. Porque só um seria rei, sacerdote e profeta na casa de Israel. Só um. E eu acho isso tão verdade, que o Davi também era rei e profeta. Aí um dia, lá no capítulo 6 de 2 Samuel, a arca está sendo introduzida em Israel, em Jerusalém. Davi está pulando, bailando, ele pega o éfode do sacerdote e veste. Era para Deus fulminar ele, igual matou Nadab e Abiú, no capítulo 10 de Levítico. Era para Deus matar do mesmo jeito Davi. E não matou por quê? Porque o Davi estava sendo a tipologia daquele que seria rei dos reis, senhor dos senhores, sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e o profeta maior do que Moisés, que era Jesus Cristo de Nazaré. O capítulo 17, o contexto que cerca essa história aqui, eu quero que você guarde muito essa informação. Por quê? Porque o que nós temos aqui, é um homem ungido por Deus. Não é só um profeta, não, ele é ungido. Ungido e um ribeiro. Qual é o contexto dessa história? É um Israel perdido. Há uma nuvem negra sobre a nação. Por quê? Porque Israel adora Baal. Agora, por que Israel trilhou esse caminho? Por que Israel está andando nessa vereda, adorando ao Deus chamado Baal? Porque o rei da nação aqui é Acabe. Você sabe, Acabe, filho de Onrim. O pai era perverso e o filho era pior do que ele, de todos os reis que foram antes dele. É assim que a Bíblia diz de Acabe. Acabe foi pior do que o seu pai, não só pior do que o pai, todos os reis que foi antes dele. Acabe era ruim. Só que não obstante a isso, Acabe vai lá dos Sidônios e se casa com a Jezabel. Jezabel, filha de Etibaal. Jezabel que adorava Baal, sacerdotisa de Baal. Há um problema muito grande aqui, porque pode até ser que o Acabe casou com a Jezabel por amor, mas há mais do que isso. Há um interesse nessa aliança. Há um jogo político por detrás. Se você ler o capítulo 3 de 1 Reis, a Bíblia diz que Salomão se casou com a filha de Faraó. Não havia amor neste casamento de Salomão, porque ele teve 700 mulheres e 300 concubinas. O que Salomão está fazendo é uma aliança com o Egito, é uma aliança com o Faraó, e por intermédio dessa aliança ele se casa com a filha do Faraó. Então há um problema muito grande, porque essa nuvem que está sobre Israel, tudo por causa de uma aliança que Acabe fez. Tudo por causa de uma aliança que Acabe decidiu fazer. Ele já era ruim, sim. Ele já era perverso, sim. Só que tudo piorou quando ele decidiu fazer aliança com Jezabel. E há um perigo muito grande, porque coisas terríveis acontecem quando a gente faz aliança com pessoas erradas. Quando a gente se alia com pessoas que a gente não deveria se aliar. A nuvem está obscura sobre Israel.
Se você ler, por exemplo, o capítulo de número 22 de 1 Reis, você vai ver que o filho de Acabe, o chamado Acasias, está reinando no lugar do seu pai aqui no Reino Norte em Israel. Lá no sul, em Judá, tem um rei chamado Josafá. Diferente de Acasias, o Josafá adora a Deus. Josafá é temente a Deus. Ele está quieto adorando a Deus lá em Judá. A Bíblia diz que o Acasias, que era pior do que Acabe, foi lá em Josafá e diz a Josafá: vamos fazer uma aliança. E eu quero que você preste muita atenção, porque tem coisas que vêm sobre a nossa vida, irmão, e é por causa das más alianças que a gente faz. Só que nesse contexto aqui, a aliança vai partir de Acasias. A proposta da aliança vai partir do que é mal. Olha o que ele diz para Josafá: vamos fazer uma aliança. Qual é o propósito da aliança? Nós vamos lá em Ofir buscar ouro. Se você, e eu quero que você entenda isso em um âmbito espiritual, para você entender o perigo da aliança, é que, olha, a proposta dele é muito boa. A nossa aliança tem um propósito. Qual é? Nós vamos lá em Ofir buscar ouro. Se você vasculhar a Bíblia, você vai perceber que o único reino que Deus não entregou para o homem, para Adão, foi o reino mineral. Deus entregou o reino marinho, vegetal para o homem, mas o mineral não. Ageu 2:8, ele diz assim: olha, a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira, porque minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor. O ouro é de Deus. Agora eu quero que você entenda isso no âmbito espiritual. Era mais ou menos assim que Acasias estava dizendo para Josafá: você é bom, você é temente a Deus, vamos fazer uma aliança nós dois, e vamos buscar aquilo que é de Deus, as coisas de Deus. A proposta é boa. Só que ele olha para Josafá e diz assim, ó, Josafá pergunta para ele: qual vai ser a condução para a gente ir buscar as coisas de Deus, o ouro? Ele diz: nós vamos em navios de Tarsis. E aqui que você percebe o perigo da aliança, porque se você lembrar de Jonas, o Jonas foi assim: Jonas vai lá em Nínive e prega. Ele entrou justamente no navio de Tarsis, para fugir de Deus, para fugir do propósito, para fugir das coisas de Deus. Era mais ou menos isso que o Acasias, uma personificação do próprio Satanás, faz quando a gente não sabe com quem a gente se alia. A proposta é: entra no meu barco e eu vou te levar para buscar as coisas de Deus. Só que dentro dele, nessa navegação, enquanto você está navegando com ele dentro desse barco, ele vai te distanciando da glória, ele vai te distanciando da presença. Você acha que está indo para aonde a glória está, e na verdade você está se distanciando. Então toma cuidado com quem você faz aliança. Eu quero profetizar nesta noite que Deus vai colocar pessoas certas do teu lado, como Ele colocou ao lado de Davi o Jonatas, no capítulo 18 de 1 Samuel. O Jonatas ia fugir do Saul. A Bíblia diz que a alma de Jonatas se ligou à alma de Davi. Jonatas arrancou a capa dele, vestiu Davi, diz: vai Davi, foge. Mas saiba de uma coisa, eu estou com você, viu Davi? A prova disso é que ele arrancou a espada da bainha e entregou na mão de Davi. Isso aqui é amizade, irmão. Isso aqui é aliança de verdade. Sabe por quê? Porque tem gente, irmão, que fala que é nosso amigo, fala que vai buscar as coisas de Deus com a gente, mas quando vê a gente nas nossas guerras, em vez de tirar a espada para lutar, mete a mão, põe a espada na bainha e deixa a gente morrer na guerra sozinho. Mas Deus vai colocar os Jonatas do teu lado, que pode ser 3 da madrugada, pode ser 2 da madrugada. Ele vai arrancar a espada para dizer: eu estou nessa guerra contigo, eu vou lutar a tua guerra com você. Isso é alguém que Deus vai colocar do teu lado para lutar as suas guerras, para guerrear as tuas batalhas. Não vai deixar você morrer na tua guerra sozinho. O Israel tem um problema muito grande. A nação de Israel vive do passado. O capítulo 16, versículo de número 32, a Bíblia diz que o Uriel, um homem que morava em Belém, casa do pão, saiu de Belém e foi lá reedificar Jericó, mas havia uma maldição lá. A maldição não era só sobre a cidade, a maldição era sobre quem tentasse reedificar. Então a maldição que Josué lançou foi: a Jericó é anátema, mas quem tentar reedificar também vai receber uma maldição. Qual é, Josué? Quando ele lançar os fundamentos da cidade, ele vai perder seu primogênito. E quando ele terminar a construção, ele pede o seu filho mais moço, o seu caçula. Aí esse Iel aqui, ó, ele achou que não ia acontecer.
Aí ele começou a lançar os fundamentos de Jericó. A Bíblia diz que ele perdeu o primogênito. E quando ele acabou a construção, ele perdeu o seu filho mais moço. Há um problema, porque ele está tentando reconstruir o que ficou lá atrás. Jericó não era mais para ser reconstruída. Jericó era passado de Israel. Aí por que a maldição é? Quem tentar reedificar Jericó perde o primogênito, porque primogênito fala da continuidade da história da família. É só você ler, por exemplo, a história, o capítulo 36 do Gênesis diz assim, essa é a história de Esaú, e conta toda a sua genealogia. Aí o 37 vai contar a história do irmão de Esaú, que é o Jacó. Essa é a história de Jacó, ponto e vírgula. Sendo José da idade de 17 anos, estava José apacentando o rebanho do seu pai com seus irmãos, filhos de Bila, filho de Zilpa, e Jacó amava mais a José do que os seus irmãos, e Jacó lhe confeccionou uma túnica de várias cores, e os irmãos de José lhe invejavam, lhe odiavam. José teve um sonho, contou para os irmãos, aí eles aproveitaram lá em Dotã, que havia muitas cisternas, lançaram José em uma das cisternas que haviam ali, uma caravana de ismaelita passava, eles venderam José. José foi comprado lá no Egito como escravo por Potifar, lá ele ficou no palácio do faraó por muito tempo, depois ele revela o sonho do faraó, vira governador. Percebe, irmão, que toda a história se discorre em José, e o texto começa assim, essa é a história de Jacó, mas a história de Jacó é vivida em José, que é seu filho. Então o filho é a continuidade da história do pai. É por isso que a maldição de Josué foi essa, porque era isso, se você tentar reconstruir teu passado, tu perde teu futuro. Se você tentar ficar construindo aquilo que Deus já destruiu lá atrás, você perde o que Deus tem para você lá na frente. Então esqueça as coisas que ficaram para trás, a Jericó que Deus derribou na tua vida, porque senão você vai estar perdendo coisas grandes que Deus tem para você lá na frente. Esqueça Jericó. Olha como Israel está perdido, está cego. Aí aparece o Elias. Segundo a minha palavra, nem chuva e nem orvalho vai cair do céu. Versículo 1 do capítulo 17. Então Elias, o tesbita, um dos moradores da terra de Gileade, disse a Acabe, segundo a minha palavra. Eu amo isso, sabe por quê? Porque quem é o Elias? O Elias, não se sabe quem é o pai. É alguém que, se fosse nos dias atuais, dizia, caiu de paraquedas e quer profetizar para mim? Quem é teu pai, Elias? Quem é tua mãe? De que tribo que você é? Alguém pensa assim, mas isso aí não importa para alguém que está profetizando. Para nós não, mas para quem? Para o Oriente, para a época do Elias, se deve saber quem é pai, de que tribo que você veio. Não se sabe quem é o pai de Elias. Não se sabe de que tribo Elias veio. É difícil acreditar no ministério de alguém que não tem história como Elias. É mais ou menos isso. Você pega, por exemplo, Noé. Quem é Noé? Noé é a 10ª geração de Adão. Em Gênesis 5 você vai estar lá assim, Adão gera Sete, Sete gera Enos, Enos Cainã, Cainã Malalel, Malalel Jared, Jared Enoque, aquele que Deus vai o tomar para si. Capítulo 5, versículo 24 do Gênesis. O Enoque tem um filho, Metusalém, o homem mais velho da Bíblia, 969 anos. Metusalém gera Lameque, Lameque Noé. A 10ª geração de Adão é Noé. Então alguém sabe que o Noé tem história, porque ele é a 10ª geração de Adão. Alguém olha para o Abraão e pensa que o Abraão não é ninguém mais, não. Abraão é a 10ª geração de Noé, porque Noé tem 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Aí o Sem gera um filho chamado Afaxade, Afaxade Salá, Salá Ebe, Ebe Peleg, Peleg Reu, Reu Serug, Serug Naor, Naor Tera e Tera gera Abraão. Abraão, 10ª geração de Noé. Noé, 10ª geração de Adão. Quem é Davi? Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas não era só isso. Davi era a 14ª geração de Abraão. Então Abraão gera Isaac, Isaac Jacó, Jacó Judá, Judá Pérez, Pérez Esrom, Esrom Arão, Arão Aminadab, Aminadab Nasson, Nasson Salmão, Salmão Boaz, Boaz Obed, Obed Jessé, Jessé Davi, Ruth capítulo 4. Então quem é Davi? Davi a 14ª geração de Adão. Agora nós estamos falando de um homem que ninguém sabe quem é seu pai. Nós estamos falando de um homem que ninguém sabe quem é sua mãe, de que história, qual é a sua linhagem. Você é enraizado em quem? Você está embasado em quem? Em ninguém. Eu acho isso lindo, porque era mais ou menos Deus dizendo para Israel, esfregando na cara de Satanás, e dizendo a história de Elias, ele não está sendo o que está sendo por causa do pai, por causa da mãe, por causa de familiar, não. É eu quem estou escrevendo a história do Elias, é eu quem estou fazendo o ministério do Elias, é eu quem estou fazendo a história do profeta. Deus, irmãos, mais do que além, porque alguém olha e limita aquilo que Deus tem na nossa vida, por quem foi nosso pai ou nossa mãe, mas você vai ser quem Deus quer que você seja, porque alguém olhou para Jeremias, de Jeremias, você vai ser sacerdote, porque o teu pai foi sacerdote, e Deus disse, não, você vai ser o que eu quero que você seja, porque a tua história, quem vai escrever é Deus,
É por isso que as pessoas olham para Jesus e dizem assim, você não pode ser o Cristo não. Tu não é filho de Deus coisa nenhuma. Mas ele era. Mas por que não acreditava? Porque o Mateus escreve seu evangelho apresentando para os judeus, e ele vai apresentar o Cristo para os judeus. É por isso que no capítulo 1 ele fala da genealogia do Cristo. Ela segue essa mesma linha. O Davi era a 14ª geração do Abraão. O Cristo vai vir dessa linhagem aqui. Só que a linhagem, o Mateus faz questão de colocar lá que Jesus nasceu de uma relação incestuosa entre Tamar e Judá. Ele nasceu de uma prostituta, uma meretriz, que era Raabe. Jesus veio dessa linhagem. Alguém olhar e dizer assim, você é indigno tanto quanto os teus antepassados, tanto quanto a tua linhagem. Você não serve para ser filho de Deus, você é tão indigno quanto aqueles que lhe antecederam. Você não serve para ser o Cristo, você não pode ser o filho de Deus. Você nasceu em Nazaré. O que há de bom lá? O que tem de bom em Nazaré? Eu amo a Bíblia por causa disso. O texto, o evangelho, Mateus apresenta o Cristo, ele diz, o Davi gera o Roboão, Roboão gera o Abias gera Asa, Asa gera Josafá, Josafá gera Jorão, Jorão gera Uzias, Jotão, Jotão Acais, Ezequias Manassés, Amon, Joaquim, Salatiel, Zorobabel, Abiúde, Eliaquim, Azor, Zadok, Aquim, Eliúde, Eleazar, Matã, Jacó, José, Jesus. Eu não estou inventando não, você pode ler Mateus capítulo 1, e você vai ver que o Cristo vem dessa linhagem. Alguém diz, você não serve para ser o Cristo, você é indigno tanto quanto os que lhe antecederam. Mas eu amo a Bíblia, porque no capítulo 5 do Apocalipse, João está vendo um livro fechado, atado com 7 selos. João está chorando. Por quê? Porque João não vê na terra ninguém digno de abrir o livro e de desatar os selos. Aí o ancião toca em João e diz, João, não chora não, eis aqui o leão que veio da tribo de Judá. Ele é digno de abrir o livro e de desatar os seus 7 selos. Aqueles que vocês disseram que eram indigno, ele é digno de abrir. É ele mesmo que veio da tribo de Judá, de abrir o livro e de desatar os seus 7 selos. É por isso, irmão, que eu entro num culto como esse, e em minha oração eu peço para que Deus não me deixe sair do mesmo jeito que eu entrei, porque eu sei quem ele é. Eu sei quem ele é. É por isso que quando ele entra, irmão, no nosso culto, você pode passar teu culto todo sem dar um glória a Deus e um aleluia. Isso às vezes é ruim para o pregador. Tem muito pregador que não gosta quando a igreja não dá glória. Mas, irmão, a gente tem que saber quem a gente adora de verdade. Por quê? Porque João, na mesma visão, ele vê o Cristo assentado no seu trono, na frente dele 24 tronos, 24 velhinhos, 24 anciões com coroa na cabeça, dando uma olhada para a igreja, aqui no chácara inglesa hoje, e ele vê a igreja calada. Você não abre a boca para dar glória, lá vai os 24 velhinhos em direção ao trono do Cordeiro, tira a coroa da cabeça, coloca nos pés e diz, digno é o Cordeiro de receber a honra, a glória e o louvor. Ele dá uma olhada para a igreja, está calada, eles pegam a coroa, colocam na cabeça, espera você dar uma glória, você não dá, eles levantam do trono, vai em direção, tira a coroa, coloca nos pés e digno é o Cordeiro, porque eles sabem que ele merece ser adorado. Não é, irmãos, por causa da posição de ninguém, não é porque talvez a gente canta bem, fala bem, é porque ele merece, é porque ele é digno, ele é digno. Quantos vieram adorar ele esta noite? Não é por causa da porta que ele vai abrir para você, não, é porque ele é digno. Não é por causa da bênção que ele vai lhe entregar, não, é porque ele é digno de ser adorado. Olha lá, eu estou sentindo a presença dele. Ele é digno. Ele é digno, ele não só merece, não, ele é digno de ser adorado. É por isso que alguém, eu não vou dar glória porque eu não estou sentindo nada, mas você não tem que dar glória porque tu sente, não é porque ele é digno de ser adorado. Aí eu vou dar glória para o pastor ver que eu adoro, não é para ver que o pastor vê, não é porque ele é digno. Eu vou dar glória porque quem sabe eu dando glória ele abre aquela porta. Não é por causa da porta, não, é porque ele é digno de ser adorado. Lá no céu a adoração não cessa. Eles estão dizendo, digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro.
esse Elias que aparece diz assim: é segundo a minha palavra. Mas por que ele lança uma palavra sobre Israel? Porque ele está debaixo de uma. E só tem a autoridade para lançar uma palavra profética quem está debaixo da palavra. E por que não em cima, Diego, embaixo? É porque na visão do Jeremias, no capítulo 1, versículo 11, Deus perguntou para o profeta: o que é que tu vês, Jeremias? Ele diz: eu vejo uma vara de amendoeira. Deus disse para ele: então tu viste bem, porque eu velo em cima da minha palavra para cumpri-la. Então quem está acima da palavra de Deus é o Deus que libera a palavra. Nós não vamos estar na mesma condição de Deus no que se diz respeito à sua palavra. Deus está em cima, nós embaixo. É por isso que em Gênesis 12 ele diz: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Se você sair debaixo da minha palavra, 7 promessas eu vou cumprir na tua vida. Far-te-ei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção, abençoares te abençoarem, amaldiçoares te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. É por isso que você lê Gênesis 12, Abraão pisa em Canaã, e a Bíblia diz que havia fome lá, havia tanta fome que Abraão teve que sair de lá e ir para o Egito, sem nada, vazio, porque em Canaã havia fome. Mas não era Canaã a terra que Deus ia dar para ele, mas era Deus nos mostrando que não é onde a gente pisa que faz a gente prosperar, é a palavra que está sobre a nossa cabeça. É quando a gente anda debaixo da palavra. Você pode pisar no deserto, você pode estar no vale, que se você estiver debaixo da palavra, o deserto vai florescer, vai florescer, vai florescer, porque é a palavra. Olha o Elias no 18, ele repara o altar e vai orar. A oração do Elias: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, seja manifesto hoje que tu, ó Senhor, és Deus e que eu sou teu servo, e que debaixo da tua palavra fiz eu todas essas coisas. Quando Elias assumiu que o ministério dele foi vivido debaixo da palavra, a Bíblia diz que o fogo desceu e consumiu o holocausto. Porque, irmão, a gente vive numa geração hoje que até ora por avivamento, até pede por avivamento, mas não vive debaixo da palavra. E avivamento, o fogo do céu, é para quem se submete à palavra, ainda é para quem ama a palavra, é ainda para quem vive debaixo dessa palavra poderosa. Avivamento não é para quem vive de qualquer maneira, não. Avivamento não é só para quem busca avivamento, não. Avivamento é para quem se submete à palavra de Deus. Se você está debaixo da palavra de Deus, saiba que há um fogo para avivar, saiba que sempre vai haver a presença de Deus para lhe renovar, porque a gente se submete. Avivamento é para quem se submete à palavra. Avivamento é para quem está debaixo da palavra. Deus pegou o Ezequiel, colocou no meio do vale dos ossos, perguntou para ele: pode viver, Ezequiel, os ossos? Ele diz: tu sabes, ó Senhor. Olha que lindo, irmão. Perceba que a única pessoa que está viva no vale é o Ezequiel, porque ele estava vivendo debaixo da palavra, enquanto Israel pecava. É por isso que só ele tem vida lá, porque é o único que se submeteu à palavra. Aí quando Deus pergunta para ele: pode viver os ossos, Ezequiel? Ezequiel diz para Deus: tu sabes, ó Senhor. Olha o que Deus disse para ele: então profetiza sobre os ossos para que viva. Perceba que Deus não disse para ele o que ele deveria profetizar. Deus apenas disse: profetiza. Ezequiel entende tanto o poder dessa palavra que ele diz assim: como só eu tenho vida aqui, então eu vou submeter os ossos à palavra. Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. O que Ezequiel fez? Submeteu os ossos à palavra, e por onde a palavra passou, os ossos começaram a se movimentar. O que estava morto no vale começou a novamente ter vida, porque a palavra, somente a palavra, nada mais do que a palavra, tem poder de avivar, tem poder de transformar, tem poder de renovar. Até um vale cheio de ossos, por onde a palavra passa, ela dá vida, ela dá vida. E eu quero profetizar esta noite, e talvez você está passando um momento da tua vida em que tudo está parado, tudo está morto, os teus sonhos, os teus projetos, mas se você está debaixo de uma palavra, de uma promessa aqui esta noite, Deus vai trazer vida para o teu lar, Deus vai levar vida para a tua casa, e vai renovar as promessas da tua vida. Quantos amam a palavra aqui? Ei, Calai, quantos amam a palavra de Deus? Ele está visitando o teu vale esta noite. Eu sinto uma presença de Deus aqui, e Deus dizendo ao meu coração que visita vales aqui esta noite.
Visita lares aqui. Olha como a palavra ela tem poder para restaurar. Eu estou sentindo como tem gente ligada no trono aqui, entendendo o que Deus está falando esta noite. E olha como a palavra passa e ela muda o quadro. Tem gente que já está sentindo que algo vai mudar a partir desta noite, porque esse é o poder da palavra. Olha como ela passa e ela abre aquela porta. Olha como é que ela passa e ela cura a enfermidade. Olha como ela passa e ela arranca a depressão, a tristeza, o desânimo, o cansaço, a fadiga. Olha como ela passa e a palavra. Ei! Olha lá, eu estou sentindo uma presença de Deus aqui. Ela cheira minha mãe. Olha a palavra passando e renovando as tuas forças aí essa noite, irmão. Para você que estava desanimado já da obra de Deus, olha como a palavra passa e ela renova as tuas forças. E Deus lhe dizendo: não é hora de parar, não é tempo de parar, porque a palavra renova as tuas forças essa noite. Jesus está lá na beira do lago de Genezaré, em Lucas 5, vê 2 barcos. Entra em um dos barcos, prega para a multidão. Depois que ele pregou, ele chamou Pedro e disse: Pedro, lança tua rede aí no mar. A noite do Pedro, quem sabe, está igual a tua. Os braços já estão doendo de lançar a rede. Talvez você está cansado de ver teu barco vazio, de lembrar das promessas e não vê-las se cumprir. Essa é uma noite de cumprimento de promessas aqui. Então eu disse: preocupa não, Pedro, só faz o que eu estou te mandando, lança a rede. Ao Pedro: eu vou lançar debaixo da tua palavra. E quando ele lançou a rede, ele pegou tanto peixe que o barco quase foi a pique, porque as coisas mudam quando a gente se submete à palavra do Cristo. E eu quero profetizar esta noite que as coisas vão mudar na tua vida. Alguém vai dar testemunho do que Deus vai fazer ainda por esses dias, ainda essa semana. Deus vai mudar o quadro do teu barco, viu? Deus vai mudar a tua visão acerca do teu barco, tá? Porque quem sabe você está olhando para ele e está vendo ele vazio, dizendo: ah, não, o meu barco não vai sair desse cenário, a minha vida não vai sair desse cenário. Todo dia é esse mesmo cenário que eu vejo meu barco vazio. Mas se você decidir se submeter e acreditar nas promessas, a tua visão acerca do teu barco vai mudar a partir de hoje. Na pergunta de Deus para Jeremias foi: o que é que tu vê? Jeremias diz: eu vejo uma vara. Era para ele dizer um pau seco, sem nada, mas ele disse: não, esse aqui é uma vara de amendoeira, tá seco hoje, mas vai amadurecer, vai florescer. É assim que Deus vai fazer você olhar para essa situação a partir de hoje. Não é só uma vara, não é só um barco vazio. Se você tem promessa, essa vara vai florescer, vai amadurecer, vai dar muitos frutos. O teu barco vai encher esta noite, porque você se submeteu, você se submeteu. Receba de Deus esta noite uma nova perspectiva da tua vida. Receba de Deus essa noite uma nova perspectiva do teu barco, uma nova visão do teu cenário. Ele está mudando a visão agora, a tua visão esta noite acerca do teu barco, do cenário que você vive esta noite. Comece a enxergar de forma diferente. Eita. Receba a visão de Deus aqui esta noite. Há uma autoridade. Eu pedi para Deus esta noite autoridade para pregar a palavra esta noite. Ela tem poder, irmãos, para mudar quadros. A palavra. O Elias disse assim: segundo a minha palavra. O Elias tem mais poder do que Deus? Não. Tiago 5,17, você estudou sobre ele esta noite. Tiago diz que ele era sujeito às mesmas paixões do que nós, mas orando,
Entendeu o que o Elias fez? Não foi só liberar uma palavra, foi sustentar essa palavra em oração. E há uma diferença muito grande quando a gente libera uma palavra, porque tem gente que faz isso, libera a palavra e diz, agora é com Deus. É mais ou menos isso que há pessoas que pensam que o Elias disse, não vai chover segundo a minha palavra, jogou no colo de Deus e diz, agora quem fecha o céu é o Senhor. E não é assim. Não é dizer que as coisas vão mudar, jogar nas costas de Deus para Ele se virar e fazer. É liberar a palavra. Mas para que ela tenha êxito, é você que tem que sustentá-la no teu joelho. Isso é uma palavra poderosa. Isso é uma palavra profética que surge efeito. A palavra que você lança e sustenta na oração. Uma palavra que você lança e sustenta no joelho. É essa palavra que muda quadros e situações. Essa palavra. É essa palavra. Sustenta o que Deus lhe deu. Sustenta o que você diz, o que canta, o que prega na tua oração. E você vai ver efeito. É isso que o Elias fez. Ele liberou a palavra, mas sustentou em oração. É por isso que não choveu 3 anos e meio. Eu vou terminar. Eu vou entregar o microfone ao pastor. Tenho aqui 5 minutos, nós vamos orar. Mas eu quero que você entenda isso. Esse é o Elias que está aqui, diante de uma nação, e a revolta de Elias é porque Deus não desce mais lá no culto em Israel. Deus não desce mais no culto. Por que Deus não desce mais no culto? Porque Israel não adora mais. E porque Israel não adora mais, Deus não desce mais lá. Deus não se manifesta mais lá. Deus se manifestava de algumas formas. Israel adorava a Deus de algumas maneiras. Algumas coisas atraíam a presença de Deus para Israel. E essa forma de atrair a presença de Deus era através do tabernáculo ali. O tabernáculo era o símbolo do culto perfeito. Como que Deus descia lá na tampa da arca do propiciatório, entre os querubins? A glória, a presença de Deus se manifestava lá, por quê? Porque o Cohen Gadol, o sumo sacerdote, havia feito todo um processo, desde o pátio exterior, lá no altar do holocausto, uma vez por ano, no Yom Kippur, Levítico 16. Em Levítico 16, a presença de Deus se manifestava na tampa da arca, porque o sacerdote havia passado pelo altar do holocausto, havia se lavado na bacia de bronze, havia passado pelo candelabro, havia passado pela mesa da preposição, havia passado pelo incensário, havia atravessado o véu. Aí quando ele chegava na arca da aliança, aspergia o sangue do animal, aí a presença de Deus se manifestava lá. Era o culto perfeito, era o culto que atraía. E por que Deus não desce mais? Porque Israel não sabe mais o que é o altar. Israel não sabe mais o que é passar pela bacia. Israel não sabe mais o que é candelabro, o que é mesa da preposição. Aí Deus não desce, porque não há culto. Eu poderia falar disso aqui, mas eu só quero que você entenda isso. Porque eu estou falando para você que o Elias, ele entende o poder da oração. Ele entende o efeito que a oração causa. E para a gente encerrar aqui, Deus não desce mais porque Israel não sabe mais o que é isso, balançar incenso. Porque o que era o incensário? O sacerdote, para fazer o incensário funcionar, o incensário só pegava fogo com as brasas do altar. No mesmo êxodo, no mesmo processo da confecção, do feito, do azeite, da unção, também Deus mandou Moisés fazer o incensário. O incensário era composto de gálbano, onixa e estoraque. Essas três resinas é que provocavam a fumaça e o cheiro. Então isso só pegava fogo mesmo, só pegava fumaça quando o sacerdote pegava as brasas do altar do holocausto e jogava lá dentro do incensário. Aí ele começava a balançar aqui, ó. Aonde? Diante do véu. O véu que separava o lugar santo do santíssimo. O incensário era o último utensílio antes da arca. Era o último que o sacerdote passava. E ele era obrigado a passar por ele. Porque se ele não passa pelo incensário e entra, Deus mata. Ele tem que passar pelo incensário. De frente do véu ele fica aqui, ó. Enquanto ele vai balançando, a fumaça vai subindo, vai subindo, vai subindo. E a fumaça vai tomando conta do tabernáculo,
A fumaça tem que tomar conta do tabernáculo, mas tanto, ao ponto do sacerdote desaparecer no meio daquela fumaça do incensário. Ele some ali. Ele não consegue se enxergar mais. Alguém pergunta, então, como ele sabe que vai estar diante da arca, diante de Deus, diante da presença? Ele vai contando os 7 passos. Ele sente o véu, conta 7 passos e entende que está diante da arca. Mas até aquele momento ali, ele não enxerga nada. Até ele mesmo some naquela fumaça. E eu amo isso, porque ele tem que sumir mesmo. Porque não é ele que faz nada ali. Não é por ele que a expiação do pecado é feita, assim, é através dele que leva o sangue do animal até lá, mas quem faz a expiação é Deus. Quem faz as coisas mudar em Israel é Deus. É por isso que a fumaça toma conta do sacerdote, ele desaparece lá, porque não tem nada a ver com ele, tem a ver com o Deus de Israel. É ele que faz as coisas acontecerem. É por isso que tem muita gente hoje, mas principalmente pregador, que não gosta de pregar em igreja que ora. Porque a igreja que ora é assim, irmão. A igreja que ora faz o pregador entender que ele não é nada, ele não pode nada. Na igreja que ora, irmão, o pregador entende que ele não faz nada, porque a igreja está envolvida de fumaça, a igreja está tomada de fumaça. Aí quem desce é Deus, quem faz é Deus. É Deus. Como é que é orar? A fumaça representa oração. Apocalipse capítulo 8. João vê Deus sentado no trono. Diante do trono, um pouco embaixo, João vê um altar, um incensário de ouro. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que um anjo sai das extremidades do céu, pega o incensário lá e começa a balançar. Ele pega as brasas do trono de Deus, coloca no incensário e está lá. É a visão de João. Aí o João vê que a fumaça sobe, ele diz, e a oração, e a fumaça subia com a oração dos santos. Porque essa é a representação da fumaça. Agora você percebeu, irmãos, que a fumaça sobe não é nos ouvidos de Deus, é nas narinas de Deus. E João vê que Deus cheirou com um cheiro suave as suas narinas. Essa é a oração que Deus responde. A oração que não mexe só com os ouvidos, mas mexe com as narinas de Deus. É por isso que Deus ouviu Ana, porque Ana não mexeu só com os ouvidos, até porque não se ouvia a voz. Ana mexeu com as narinas. A oração de Ana subiu com um cheiro suave as narinas. Essa é a oração que Deus responde, porque tem oração que Deus ouve e tem oração que Deus responde. E a oração que Deus responde não é só aquela que Ele ouve, porque tem oração que Ele ouve, mas não responde, porque mexe só com os ouvidos, não mexe com as narinas. Se você orar, irmão, e gritar, Deus pode até ouvir a tua voz, mas não vai subir com um cheiro suave. É tipo de oração de gente que coloca Deus na parede e diz, oh Deus, ou tu faz, ou eu desvio, ou tu faz, ou eu saio da igreja. Até chega nos ouvidos, mas não chega nas narinas. Mas Deus essa noite, irmão, me trouxe aqui para lhe dizer, pode até ser, irmão, que você está igual Ana, nem voz tem mais, mas se mexer com as narinas, a resposta vem. E ela vem em forma de água, ela vem em forma de fogo, ela vem da forma que Deus assim o decidir. Porque essa era a visão do Ezequiel no capítulo 47, ele via que da tampa da arca que corria o rio, e aquele rio que o anjo mediu, o cordel de medir, desceu lá no mar morto, e tudo que estava morto lá começou a ter vida no mar, porque era a água que corria diretamente do propiciatório, a representação do trono de Deus. E se você essa noite conseguir, se você, irmão, que não abandonou teu incensário, viu? Você que não abandonou tua vida de oração, você que não abandonou as tuas noites, as tuas madrugadas de oração, há uma água, há um rio que vai correr na tua direção. Há um rio que vai correr na tua direção. Vamos ficar de pé para a gente orar? Há um rio que vai correr na tua direção aqui esta noite. Você crê que há um rio que está correndo na tua direção? É assim, a fumaça só, porque tem pessoas que dizem assim, manda a glória para cima, que a glória vai descer. Irmão, eu sou pentecostal, viu? É porque tenho uma dificuldade com o horário.
E eu não sei se é porque eu sou alto, mas às vezes eu demoro para pegar o fogo. Mas eu sou pentecostal, assembleiano pentecostal, eu gosto do fogo. Aí tem gente que se precipita e diz assim, manda a glória para cima que a glória vai descer. Isso é mentira, viu? Se fosse tão fácil assim, né? A glória de Deus descer. Mas a presença só se manifestava quando o sacerdote balançava o incensário. Quando havia todo um processo. Não era só mandar a glória para cima, não. A fumaça subia e aí a presença de Deus descia lá. Vou lhe provar, irmão, que Deus está respondendo as tuas orações aqui esta noite. O teu culto esta noite, irmão, eu não ia nem falar disso aqui no final, eu ia entregar o microfone, mas Deus colocou isso ao meu coração, eu não ia falar sobre isso. Mas olha o que Deus diz ao meu coração, o teu culto esta noite, tem culto de alguém aqui esta noite que está como o culto de Zacarias. E qual é o culto de Zacarias? É o culto de alguém que quem sabe havia já apagado o seu incensário e dizendo assim, olha, Deus não vai mais me responder. Quem sabe o teu culto esta noite é o culto de Zacarias, que olhou para a esposa Isabel estéril há tantos anos, já avançados em idade, sem probabilidade de ter filho, e dizendo assim, Deus não vai escutar mais, Deus não vai fazer mais. E a Bíblia diz que lhe caiu por sorte, ofereceu incenso. Aí lá vai ele, o Zacarias, com a esposa estéril, o sonho de ter um filho dentro de um culto como esse, o culto do Zacarias. Talvez seja o teu culto esta noite, dentro do culto, com o incensário na mão, mas lembrando de Isabel e dizendo assim, Deus, quando a minha esposa vai dar à luz? Dentro do culto, com o incensário na mão e lembrando da esterilidade de Isabel, dizendo, Deus, quando que o Senhor vai curar? Deus, quando que o Senhor vai cumprir a promessa? Mas ele está com o incenso na mão e ele vai balançando aqui, ó. Alguém pensou, Zacarias, já tem tanto tempo, você não apagou esse incensário ainda não? Talvez a vontade dele era mesmo até de apagar, não era nem de estar naquele culto, não era nem de oferecer o incenso, mas ele está lá, sem forças, querendo parar, mas ele está com o incensário na mão ainda. A Bíblia diz, ó, quando a fumaça subiu, o Gabriel desceu, parou à direita do altar, e na cultura judaica, ao lado direito é ao lado da honra, parou, ali já era o Gabriel dizendo para ele, que o tempo de honra estava chegando na vida dele. Ele não entendeu, ele temeu, ele ficou com medo. Gabriel disse, não temas, Zacarias, porque até esse culto de hoje, Deus estava ouvindo as tuas orações, mas Ele te trouxe para esse culto essa noite, para você balançar esse teu último incenso, porque chegou nas narinas dele, e ele não só ouviu, ele decidiu responder, e Isabel vai dar à luz a um filho. Até aquele culto ali, Deus só ouvia as orações de Zacarias. O dia que o incenso, a fumaça subiu nas narinas, Deus desceu com um mensageiro para dizer, a resposta chegou hoje. E talvez esse é o teu culto, e se você não entendeu, irmãos, talvez você já apagou teu incensário, mas o Deus que me trouxe aqui, Ele me trouxe para lhe dizer, volta para a tua vida de oração, volta a balançar o teu incenso, porque Ele me trouxe aqui para lhe dizer, como mandou o Gabriel para o Zacarias daquele culto, a Deus vai responder a tua oração, Zacarias. Você vai sair daqui diferente desse culto esta noite, porque você que... eu estou pregando para você que trouxe incensário aqui, irmão. Eu estou pregando para você que ainda sabe o poder que tem a oração. Eu estou pregando para você que ainda sabe que Deus é fiel para cumprir. Ele está me dizendo, nenhuma palavra, nenhuma promessa dele caiu por terra. E se você acredita nisso, irmão, eu quero que com o teu incensário na mão, você que está entendendo isso em um âmbito espiritual, balança ele esta noite, fala com Deus esta noite, faça uma oração esta noite, mas não é uma oração que vai mexer só com os ouvidos, mas com a narina do teu Deus esta noite. Uma oração que de fato vai produzir resposta, uma oração que de fato vai produzir resposta. Eu quero ouvir você balançar teu incenso. Talvez seja essa a oportunidade esta noite para Deus mudar o quadro da tua história. Talvez seja esta a oportunidade esta noite para Deus descer no teu culto como desceu no de Zacarias e mudar a história de Zacarias. Aproveita esta noite com teus olhos fechados. Eu quero que você fale com Deus aí, aonde você está, da forma que você fala, da forma que você ora, fala com teu Deus aí.
Não sou eu que vou falar com Deus por você. É você que vai falar com o teu Deus por você. Fala com Ele esta noite. Joga essa fumaça do teu incenso para cima, esse incenso que você já estava pensando em apagar. Esse incenso que o desânimo já estava dizendo aos teus ouvidos: apaga, porque Deus não vai fazer. E há quem questione dizendo: Deus, eu sirvo o Senhor, meu Pai, mesmo fraco, cansado, eu ainda lhe sirvo, eu ainda balanço esse incenso aqui, desanimado como eu estou, e por que as coisas não mudam? Deus está dizendo para alguém esta noite: eu preciso às vezes que você chora assim, eu preciso às vezes que você mesmo desanimada se esforce desse jeito. Alguém questiona: Deus, por que eu recebo tanta pancada desse jeito? É porque Deus está dizendo: é por causa dessas pancadas que eu estou guardando aquela pessoa lá na tua casa. Sabe por que essa enfermidade não matou alguém lá dentro? Foi porque você chora desse jeito. Alguém sorri lá porque você chora aqui balançando incenso. É por isso que ele está vivo lá. É por isso que eu dei livramento, porque tu chora aqui. Porque mesmo fraco, você não parou de balançar teu incenso. Não para. Não para. Não para. Deus está dizendo para o coração de alguém aqui esta noite: não para. Eu só estou guardando porque você ainda balança esse teu incenso. Não para. Eu sei que a pancada está forte, eu sei que a pedrada foi grande, mas não para, porque eu estou guardando, porque você ainda balança incenso. Não para. Não para. Espírito de Deus, eu quero pedir ao Senhor, meu Pai, renova a força da tua igreja esta noite, ó Deus. Renova a força do teu povo esta noite, ó Pai. Meu Pai, tem gente aqui que entrou fraco, desanimado, meu Pai, pensando em já apagar esse incenso, meu Pai, mas o Senhor me trouxe aqui esta noite para poder dizer para ele, ó Pai, para ela: não para, não apaga, não desiste, não abra mão, porque eu estou dando livramento sem você saber, eu estou guardando sem você saber. Não para. Deus, eu quero glorificar, Senhor, o teu nome esta noite, pela vida do teu povo, pela vida da tua igreja. Continue abençoando o teu povo de forma rica e poderosa, em nome de Jesus.